Na noite de 15 de março de 2021, a jovem mãe Caroline Rocha, de 26 anos, encerrou seu turno de trabalho. O trajeto para casa era curto, o mesmo de sempre, mas naquela noite ela nunca o completaria. Sua última mensagem foi para a mãe, prometendo chegar em minutos. Na manhã seguinte, o carro de Caroline foi encontrado abandonado no acostamento de uma rodovia escura, com a bolsa e a cadeirinha da filha intactas no interior. Sem sinais de luta ou de acidente, o caso se tornou um mistério sem solução. Por dias, a família viveu em agonia, sem respostas. Até que, escondido sob o painel do veículo, peritos encontraram um pequeno dispositivo eletrônico que mudaria tudo. Esta é a investigação completa de como um desaparecimento aparentemente aleatório revelou uma obsessão silenciosa e mortal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em 15 de março de 2021, Caroline Rocha encerrou seu turno de trabalho. Ela tinha 26 anos e era operadora de caixa em uma grande rede de supermercados. Sua vida era dividida entre o emprego e a criação de sua filha, uma menina de 4 anos. A rotina era funcional e previsível. Durante seu expediente, a criança ficava sob os cuidados da avó materna, Nair Rocha. Aquele ano ainda era marcado por restrições sanitárias. O cotidiano das cidades era diferente, com muitas empresas operando em horários alternados e escalas de trabalho ajustadas para cumprir os protocolos. Para Caroline, era apenas mais uma noite de trabalho concluída. Por volta das 22 horas, ela deixou o supermercado e caminhou até o estacionamento. Entrou em seu carro, um modelo popular, e se preparou para o curto trajeto de volta para casa. Antes de dar a partida, ela pegou o celular. Era um procedimento padrão, uma forma de avisar a mãe que já estava a caminho. Ela gravou e enviou uma mensagem de áudio. A gravação era breve e a voz tranquila. "Já tô indo, coisa de 15 minutos", ela disse. A mensagem transmitia a normalidade de um dia comum. O percurso era familiar, realizado diariamente pela mesma rodovia que ligava seu local de trabalho à sua casa, na região metropolitana de Curitiba. 15 minutos era o tempo que a viagem costumava levar naquele horário, sem trânsito intenso. Nair Rocha ouviu o áudio e esperou. A chegada da filha era iminente. Contudo, os minutos começaram a se estender. 15 minutos se transformaram em 30, depois em 1 hora. A tranquilidade inicial deu lugar à preocupação. Novas mensagens foram enviadas para o celular de Caroline. Nenhuma delas foi visualizada ou respondida. As tentativas de ligação também foram em vão, caindo diretamente na caixa postal. A comunicação havia sido completamente interrompida. O trajeto simples e rotineiro não foi completado. A promessa de chegar em casa em poucos minutos não se cumpriu. Caroline Rocha não voltou para sua mãe e sua filha. A noite de 15 de março, que deveria ter terminado como tantas outras, marcou o início de seu desaparecimento. O áudio enviado do estacionamento do supermercado foi o último contato que ela fez. Na manhã de 16 de março de 2021, o carro de Caroline Rocha foi encontrado. Estava parado no acostamento de uma rodovia movimentada, em um trecho próximo ao município de São José dos Pinhais. O local era conhecido por suas características específicas. O acostamento era estreito, a iluminação pública escassa, e havia diversas saídas para estradas vicinais que levavam a zonas rurais, de pouco movimento. Policiais que atenderam à ocorrência fizeram a primeira avaliação da cena. O veículo não apresentava sinais de colisão, danos por acidente ou qualquer indicação de uma falha mecânica visível. O pisca-alerta, comumente utilizado em paradas de emergência, estava desligado. A porta do motorista estava destrancada. Ao inspecionar o interior do automóvel, os agentes encontraram os pertences pessoais de Caroline. Sua bolsa estava no banco do carona, aparentemente intacta. Dentro dela estavam sua carteira, documentos e celular. No banco de trás, a cadeirinha infantil, usada para transportar sua filha, estava corretamente instalada, vazia. Não havia sinais de luta, sangue ou qualquer evidência de que uma cena de violência tivesse ocorrido dentro do carro. A ausência de desordem
sugeria que um roubo não era o motivo principal do incidente. Diante dos fatos, as primeiras hipóteses da investigação foram traçadas. A possibilidade de um acidente de trânsito foi descartada. As autoridades passaram a trabalhar com duas linhas principais: um assalto que evoluiu para um sequestro ou um sequestro aleatório, no qual a vítima foi abordada e levada à força. O carro abandonado era a única peça concreta do quebra-cabeça. Para a polícia, naquele momento, Caroline Rocha era oficialmente uma pessoa desaparecida. A investigação sobre seu paradeiro havia começado. Caroline Rocha tinha 26 anos. Ela era mãe de uma menina de 4 anos e morava na região metropolitana de Curitiba. Sua vida profissional consistia em turnos de trabalho como operadora de caixa em um supermercado de grande rede. A maior parte de seu tempo era dedicada a essa rotina, que equilibrava as responsabilidades do emprego com os cuidados da filha. Para conseguir manter essa estrutura, Caroline contava com o apoio fundamental de sua mãe, Nair Rocha. Era a avó quem cuidava da neta, enquanto a filha cumpria seu expediente no supermercado. Essa dinâmica familiar permitia que Caroline trabalhasse com a segurança de que a criança estava em um ambiente familiar. A vida dela era, portanto, definida por essa organização simples e focada. Um ano antes, em 2020, ela havia terminado seu relacionamento com Júnior, o pai de sua filha. A separação ocorreu após um período de conflitos e desentendimentos. Desde então, Caroline vivia como mãe solteira, concentrada em prover para a filha e construir uma vida independente. Seus conhecidos e familiares a descreviam como uma pessoa responsável e centrada em suas obrigações. A vida que foi interrompida era uma vida de trabalho, planejamento e dedicação familiar. A investigação do desaparecimento de Caroline Rocha avançou para o círculo familiar. Os depoimentos de parentes e amigos eram essenciais para traçar o perfil da vítima e identificar possíveis conflitos. Foi nesse contexto que a declaração de Nair Rocha, mãe de Caroline, apresentou a primeira linha de investigação concreta. Desde o início, ela apontou sua desconfiança para Júnior, ex-companheiro de sua filha e pai de sua neta. Nair relatou aos investigadores que a separação do casal ocorrida em 2020 não havia sido amigável. Ela descreveu um padrão de comportamento controlador por parte de Júnior, que se intensificou após o término. O ponto central de seu depoimento eram as frequentes e inexplicáveis aparições de Júnior nos locais onde Caroline estava. Segundo Nair, isso começou a acontecer no final de 2020. Ele surgia no supermercado em que ela trabalhava, em pontos de ônibus que ela frequentava ou na frente da casa de amigas que ela visitava. Quando questionado por Caroline sobre essas situações, a resposta de Júnior era sempre a mesma. Era apenas uma coincidência. Ele alegava que estava passando pelo local por acaso ou que tinha compromissos na mesma região. Nair Rocha, contudo, nunca aceitou essa justificativa. Para ela, os encontros não eram casuais, mas sim uma forma de vigilância, uma demonstração de que ele ainda tentava exercer controle sobre a vida de sua filha. Seu testemunho forneceu aos policiais um nome, um histórico e um padrão de comportamento suspeito. A investigação, que até então considerava as hipóteses de um crime aleatório como assalto ou sequestro, passou a ter um foco definido. A atenção das autoridades se voltou para o ex-companheiro. A narrativa das coincidências de Júnior seria, a partir daquele momento, o principal ponto de partida para a apuração dos fatos. A investigação se concentrou no veículo de Caroline, a peça central e mais concreta do caso. A análise inicial da perícia não revelou vestígios de violência ou qualquer elemento que explicasse o desaparecimento. O carro estava limpo, os pertences estavam no lugar e não havia sinais de arrombamento. Para um observador casual, parecia apenas um veículo com uma pane elétrica ou mecânica, abandonado pelo motorista. Contudo, o investigador Marcos Rangel, responsável pelo caso, não estava satisfeito com essa conclusão superficial. A experiência lhe dizia que a ausência de evidências óbvias poderia ser por si só uma evidência. Ele acreditava que o carro continha uma resposta, mas que ela não estava na superfície. A normalidade da cena
era o que a tornava suspeita. Baseado em sua intuição profissional, Rangel tomou uma decisão que se mostraria decisiva para o rumo do caso. Ele ordenou que o veículo fosse levado para o pátio da polícia e submetido a uma análise forense completa e minuciosa. Sua instrução foi específica: desmontar o painel do carro, peça por peça. Ele suspeitava que algo pudesse ter sido instalado ou escondido ali. Os peritos iniciaram o trabalho metódico. A operação era lenta e cuidadosa, para não danificar possíveis provas. As coberturas plásticas do painel foram removidas, expondo o complexo emaranhado de fios do sistema elétrico e eletrônico do automóvel. Durante a inspeção dessa fiação, um dos técnicos notou uma anomalia. Havia uma ligação que não pertencia ao projeto original de fábrica. Seguindo os fios, ele encontrou um pequeno dispositivo eletrônico, de formato retangular, preso com fita adesiva em uma estrutura metálica interna, bem escondido sob o painel. O aparelho não era grande, mas sua presença ali era totalmente irregular. Estava conectado de forma improvisada ao sistema elétrico do carro, o que garantia seu funcionamento contínuo. Após uma breve análise, o objeto foi identificado. Era um rastreador veicular, um modelo GPS comumente utilizado por empresas para monitorar frotas de veículos. A descoberta mudou completamente o foco da investigação. O desaparecimento de Caroline Rocha não havia sido um ato aleatório. Alguém estava vigiando cada um de seus movimentos. O rastreador foi removido do veículo e encaminhado para análise. A responsabilidade pela perícia técnica ficou a cargo de Victor Lemos, especialista em tecnologia da Polícia Civil. Sua tarefa era decodificar o aparelho e extrair todas as informações que ele pudesse conter. O dispositivo era a primeira evidência física que apontava para um crime planejado, e não para um evento aleatório. O trabalho de Lemos era metódico. A análise inicial confirmou que o dispositivo possuía uma memória interna. Isso significava que ele armazenava um histórico de localizações, mesmo sem conexão constante com uma rede. Além disso, o aparelho era alimentado diretamente pela bateria do carro, o que garantia seu funcionamento ininterrupto. Ele registrava coordenadas geográficas, velocidade e horários de parada. A investigação de Lemos, no entanto, revelou uma função ainda mais importante. O rastreador estava configurado para transmitir seus dados periodicamente. O destino dessas informações era um endereço de e-mail específico, programado em suas configurações internas. A descoberta direcionou o trabalho da perícia para um novo objetivo: identificar para quem os dados de localização de Caroline estavam sendo enviados. A equipe de Victor Lemos conseguiu acessar a interface de configuração do dispositivo. Ali, de forma clara, estava registrado o endereço de e-mail que funcionava como receptor de toda a atividade do veículo. O próximo passo da perícia foi identificar o proprietário desse e-mail. Com o endereço em mãos, os investigadores realizaram uma consulta nos sistemas de cadastro e cruzaram informações com os provedores de serviço. O resultado foi conclusivo e direto. O e-mail que recebia em tempo real cada movimento de Caroline Rocha pertencia a Júnior, seu ex-companheiro e pai de sua filha. A suspeita levantada pela mãe da vítima, baseada em observações e desconfianças, agora era um fato técnico, comprovado por evidências digitais. A perseguição não era uma coincidência. Era um sistema de vigilância deliberado e contínuo. Com o acesso aos dados do rastreador, a investigação entrou em uma nova fase. O perito Victor Lemos e sua equipe conseguiram recuperar o histórico completo, armazenado na memória do dispositivo. O resultado foi a obtenção de um registro detalhado dos movimentos do carro de Caroline Rocha, que se estendia por vários meses. Não se tratava de informações pontuais, mas de um diário de bordo digital meticuloso e ininterrupto. Cada entrada no registro continha coordenadas geográficas precisas, data, horário de partida e chegada, e a duração exata de cada parada. O aparelho havia mapeado toda a rotina de Caroline fora de sua residência. Os trajetos diários para o trabalho, as idas a outros supermercados para compras,
as visitas à casa de amigas e familiares e até mesmo paradas breves em farmácias ou padarias. Tudo estava documentado. A vida de Caroline, em seus aspectos mais rotineiros, havia sido transformada em dados brutos de localização. Os investigadores iniciaram um trabalho de cruzamento de informações. Eles compararam os registros do GPS com o depoimento de Nair Rocha e de Fernanda, a colega de trabalho de Caroline. As datas e locais das supostas aparições coincidentes de Júnior foram verificadas nos logs do rastreador. A correlação foi exata. O que antes era uma suspeita familiar, baseada na intuição e na observação, agora era um fato documentado digitalmente. A análise revelou o método de Júnior. Ele não seguia Caroline de forma constante e visível. Em vez disso, ele monitorava seus deslocamentos remotamente através dos dados enviados para seu e-mail. Ele sabia onde ela estava e por quanto tempo pretendia ficar. Com essa informação, ele podia planejar suas próprias aparições, criando a ilusão de encontros casuais. O sistema de vigilância permitia que ele estivesse sempre um passo à frente, mantendo uma presença constante em sua vida sem que ela pudesse provar a perseguição. O mapa gerado pelos dados do GPS era a representação visual de uma obsessão. Mostrava um padrão claro de controle e vigilância pós-relacionamento. A tecnologia, que deveria servir para a segurança patrimonial, havia sido convertida em uma ferramenta de perseguição. Para a polícia, a descoberta do rastreador e a análise de seus dados foram o ponto de virada. A investigação deixou de ser sobre um desaparecimento com circunstâncias misteriosas e passou a ser a apuração de um crime premeditado, cujo planejamento havia começado meses antes do dia 15 de março. A evidência digital era irrefutável e ligava Júnior diretamente à vigilância sistemática de Caroline. O mapa não apenas mostrava onde ela esteve, mas também revelava a extensão do controle que seu ex-companheiro exercia sobre sua liberdade. Com a evidência digital do rastreador, a investigação possuía a prova técnica da perseguição. O próximo passo foi buscar a corroboração humana, o testemunho de pessoas que presenciaram o comportamento de Júnior. A investigação se expandiu para o círculo social e profissional de Caroline Rocha. Nesse contexto, o depoimento de Fernanda, sua colega de trabalho e amiga, tornou-se uma peça-chave para a construção do caso. Fernanda confirmou o que os dados do GPS sugeriam. Ela relatou aos investigadores que, nos meses que antecederam o desaparecimento, Caroline estava sob constante pressão psicológica exercida pelo ex-companheiro. A principal ferramenta de controle eram as mensagens de celular. Segundo a amiga, Júnior enviava mensagens de forma insistente, a qualquer hora do dia ou da noite. O conteúdo dessas mensagens revelava um padrão claro de vigilância. Ele questionava os horários de entrada e saída de Caroline do trabalho, perguntava com quem ela conversava durante os intervalos e quem lhe dava carona. As perguntas eram específicas e demonstravam um conhecimento prévio de sua rotina, o que agora era explicado pelo uso do rastreador. O controle se estendia para a vida pessoal. Fernanda relatou que Júnior desaprovava as amizades de Caroline, especialmente com outros homens. Qualquer interação social era motivo para cobranças e acusações. As mensagens continham um ciúme possessivo que se manifestava em tentativas de ditar com quem ela poderia ou não se relacionar. Ele também fazia comentários sobre suas roupas e sobre os lugares que frequentava fora do expediente. De acordo com o depoimento, Caroline se sentia sufocada. Ela havia tentado estabelecer limites claros, pedindo que ele parasse com as mensagens e respeitasse sua privacidade. Suas tentativas, no entanto, eram ignoradas. Júnior persistia no comportamento, alternando entre mensagens de controle e tentativas de reconciliação, o que criava um ambiente de instabilidade e desgaste emocional para a vítima. O testemunho de Fernanda foi fundamental. Ele forneceu o contexto humano para a prova tecnológica. As mensagens invasivas e as cobranças por ciúme não eram mais apenas alegações da família. Eram fatos testemunhados por uma pessoa próxima que observou a angústia de Caroline em primeira mão.
O depoimento transformou os dados brutos de localização em uma narrativa coerente de perseguição e abuso psicológico. As vozes do círculo social de Caroline confirmaram o que a tecnologia já havia revelado. Ela estava sendo sistematicamente vigiada e controlada por seu ex-companheiro. Com os dados do rastreador em mãos, os investigadores voltaram sua atenção para a noite de 15 de março de 2021. A análise se concentrou no último trajeto registrado pelo dispositivo, a rota final de Caroline Rocha. O perito Victor Lemos isolou os dados a partir das 22 horas, momento exato em que ela deixou o estacionamento do supermercado, conforme indicado pela sua última mensagem de áudio. Os registros iniciais mostraram o percurso padrão de Caroline, seguindo pela rodovia em velocidade compatível com o tráfego daquele horário. A reviravolta na investigação ocorreu quando a equipe cruzou essas informações com os dados de localização do celular de Júnior, obtidos através de uma ordem judicial. A sobreposição dos dois mapas digitais revelou um fato que mudou o rumo do caso. Os dois conjuntos de dados, o do rastreador do carro e o do celular do suspeito, se moviam em sincronia. Eles mostravam dois veículos distintos viajando na mesma direção, na mesma rodovia e ao mesmo tempo. A análise detalhada da telemetria confirmou a perseguição. Quando o carro de Caroline reduzia a velocidade, o sinal do celular de Júnior também registrava uma diminuição. Quando ela acelerava, o outro sinal acompanhava. A distância entre os dois pontos se manteve praticamente constante ao longo de vários quilômetros. A reconstituição digital mostrou que Júnior seguiu Caroline desde a saída do supermercado. Ele a esperava. A perseguição foi metódica e calculada. O ponto final da rota monitorada foi exatamente o local onde o carro de Caroline foi encontrado abandonado na manhã seguinte. Os dados de GPS do celular de Júnior indicaram que ele também parou naquele mesmo trecho da rodovia, no mesmo instante em que o veículo da vítima cessou seu movimento. Depois de alguns minutos parado, o sinal do rastreador do carro de Caroline permaneceu estático. O sinal do celular de Júnior, no entanto, voltou a registrar movimento. Ele se afastou da rodovia, ingressando em uma das estradas vicinais que levavam a uma área rural isolada. A reconstituição digital daquela noite não deixava margem para dúvidas. Não houve um encontro casual ou uma discussão que saiu do controle na estrada. Houve uma interceptação planejada. A perseguição, que por meses foi silenciosa e remota, tornou-se física e direta. A evidência eletrônica havia transformado Júnior de um ex-companheiro controlador no principal suspeito de uma emboscada. A soma das evidências formava um caso sólido e coerente. A investigação possuía a prova física, o rastreador veicular encontrado no painel do carro de Caroline. Possuía a prova digital, os meses de dados de GPS que documentavam a perseguição sistemática e a reconstituição da noite do crime. E possuía a prova testemunhal, os depoimentos da mãe e da amiga da vítima, que davam contexto humano ao controle e à obsessão demonstrados pela tecnologia. O cerco legal e investigativo estava completo. Com base nesse conjunto de provas irrefutáveis, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva de Júnior. O pedido foi fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública e na conveniência da instrução criminal, evitando que o suspeito pudesse interferir na investigação ou coagir testemunhas. A análise do material apresentado foi rápida. O Ministério Público deu parecer favorável e o juiz responsável pelo caso expediu o mandado de prisão. A fase de vigilância havia terminado. A fase de ação policial iria começar. A operação para prender Júnior foi planejada para ocorrer de forma discreta, no início da manhã. Agentes da Polícia Civil se dirigiram ao endereço do suspeito, em um bairro residencial. Não houve necessidade de uma entrada forçada. Os policiais bateram à porta, se identificaram e apresentaram o mandado judicial. Júnior foi informado de que estava sendo preso preventivamente pela investigação do desaparecimento de Caroline Rocha. Sua reação inicial foi de aparente surpresa, seguida de negação. Ele não resistiu à prisão.
permitiu que os agentes entrassem e cooperou com os procedimentos de detenção. Foi algemado e conduzido a uma viatura descaracterizada, sem alarde ou confronto. A vizinhança mal percebeu a movimentação policial. Da sua residência, ele foi levado diretamente para a delegacia responsável pelo caso para o primeiro interrogatório formal após a prisão. Na sala de interrogatório, os investigadores o confrontaram diretamente com as provas. A primeira evidência apresentada foi o próprio rastreador. O pequeno dispositivo foi colocado sobre a mesa. Os policiais explicaram onde ele foi encontrado e o que ele representava. Em seguida, mostraram os mapas gerados a partir dos dados extraídos do aparelho. As rotinas de Caroline, seus deslocamentos e paradas, tudo estava ali, em formato de relatório. Por fim, apresentaram a sobreposição dos dados do rastreador com os dados de localização de seu próprio celular na noite de 15 de março, provando a perseguição na rodovia. Diante do conjunto de evidências, Júnior manteve sua negativa. Ele negou ter instalado o dispositivo no carro da ex-companheira. Negou ter seguido Caroline na noite do desaparecimento. Quando questionado sobre a presença de seu celular se movendo em sincronia com o carro da vítima, ele não ofereceu uma explicação coerente. Manteve a versão de que as aparições anteriores eram coincidências e afirmou não ter qualquer envolvimento com o que quer que tivesse acontecido com ela. Sua postura era a de negação total dos fatos apresentados. Apesar da falta de confissão, a polícia já não dependia de suas palavras. As provas materiais e digitais eram suficientes para sustentar a acusação. Após o interrogatório, Júnior foi formalmente fichado e encaminhado ao sistema prisional. Ele deixou de ser um suspeito em liberdade para se tornar um detento, aguardando os próximos passos de um processo criminal por sequestro e potencialmente homicídio. O cerco havia se fechado. A investigação agora entrava em uma nova fase, a busca pela vítima, com o principal suspeito sob custódia do Estado. Júnior permaneceu detido no sistema prisional. Durante os primeiros dias, ele manteve sua posição de negação total. Nos interrogatórios, repetia que não tinha qualquer envolvimento com o desaparecimento de Caroline Rocha e que não sabia do paradeiro dela. A estratégia era negar a validade das provas técnicas, apesar de sua consistência. Contudo, a pressão sobre ele aumentava de forma contínua. A defesa técnica, ciente do peso das evidências digitais, como os dados do rastreador e a reconstituição da perseguição na rodovia, sabia que a narrativa de negação completa era insustentável a longo prazo. Os dias de detenção, somados à iminência de um processo judicial com provas robustas, começaram a alterar a dinâmica do caso. Após uma série de conversas com seu advogado, a abordagem de Júnior mudou. Ele solicitou uma nova reunião com o investigador Marcos Rangel. O encontro foi realizado em uma sala reservada da delegacia, com a presença de sua defesa. Naquela ocasião, ele não confessou formalmente a autoria de um crime. Não admitiu ter sequestrado ou agredido Caroline. Em vez disso, ele forneceu uma informação. Ele descreveu de forma sucinta uma área de mata localizada em uma zona rural, afastada do centro urbano de São José dos Pinhais. Era uma região de difícil acesso, conhecida por ter pouca movimentação. Após fornecer as coordenadas aproximadas e alguns pontos de referência, ele olhou para os investigadores e disse que eles poderiam procurar ali. A frase foi dita em um tom neutro, sem admitir culpa ou fornecer detalhes adicionais sobre o que poderiam encontrar. Para a equipe de investigação, a declaração não era uma confissão, mas sim uma indicação deliberada. Era a primeira vez que a busca por Caroline Rocha tinha um alvo geográfico específico. A informação foi tratada com prioridade máxima. O investigador Marcos Rangel suspendeu outras linhas de apuração e concentrou todos os recursos disponíveis na nova pista. Imediatamente, foi organizada uma operação de busca. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fornecer apoio logístico e equipes especializadas em varreduras em terrenos de mata fechada. Cães farejadores foram preparados para integrar a equipe. O objetivo era iniciar os trabalhos na área indicada por Júnior na manhã seguinte, aproveitando a luz do dia.
A confissão velada havia desencadeado a fase final da procura pela jovem desaparecida. Na manhã seguinte à indicação de Júnior, as equipes de busca foram mobilizadas. A operação foi coordenada pela Polícia Civil e contou com o apoio tático do Corpo de Bombeiros, que disponibilizou pessoal treinado para incursões em terrenos de difícil acesso. Unidades caninas especializadas em localização de pessoas também foram integradas ao contingente. O alvo era a região de mata que o suspeito havia descrito, uma área rural afastada, com poucas residências e tráfego de veículos quase inexistente. O local era de acesso complexo. A vegetação densa e o terreno irregular apresentavam desafios logísticos imediatos. As equipes foram divididas em grupos menores, que iniciaram uma varredura sistemática do perímetro, partindo das coordenadas aproximadas fornecidas por Júnior. O trabalho era lento e metódico, com cada setor sendo cuidadosamente examinado antes que os grupos avançassem. Os cães farejadores trabalhavam à frente, guiando os policiais pelas trilhas improvisadas. As horas passaram. A busca se estendeu por uma área considerável, sem que qualquer vestígio fosse encontrado. A extensão da mata tornava a operação um desafio de resistência e persistência. A estratégia era cobrir a maior área possível antes do anoitecer. Foi no início da tarde que um dos cães de busca emitiu um sinal claro e insistente. O animal indicava um ponto específico, localizado a algumas centenas de metros da estrada de terra mais próxima, em uma clareira parcialmente oculta por arbustos. A equipe se concentrou naquela área. Os policiais e bombeiros iniciaram uma inspeção visual detalhada do solo. Em um ponto, a terra parecia ter sido remexida recentemente. Havia uma camada de folhas e galhos secos que parecia ter sido disposta de forma não natural sobre o local. Com cuidado, os agentes começaram a remover essa cobertura. Abaixo dela, encontraram terra solta. A escavação manual revelou o que a equipe temia encontrar. O corpo de Caroline Rocha foi localizado em uma cova rasa. Estava posicionado de forma a dificultar sua visualização. A cena foi imediatamente isolada para a preservação de evidências. O investigador Marcos Rangel foi comunicado e se dirigiu ao local, juntamente com a equipe do Instituto de Criminalística. Os peritos iniciaram o trabalho de coleta de vestígios e documentação fotográfica da cena do crime. Uma análise preliminar, ainda no local, confirmou a identidade da vítima. As roupas eram as mesmas que Caroline usava no dia em que desapareceu. O corpo apresentava sinais visíveis de violência física, indicando que a morte não ocorreu por causas naturais. A descoberta encerrou a busca por uma pessoa desaparecida e deu início à fase final da investigação de um homicídio. A esperança de familiares e amigos de encontrar Caroline com vida foi definitivamente encerrada naquela clareira isolada. A operação, que começou com uma indicação velada, terminou com uma confirmação trágica. Com o corpo de Caroline Rocha localizado, a investigação entrou em sua fase conclusiva. A defesa de Júnior, agora ciente da impossibilidade de negar o envolvimento de seu cliente, começou a construir uma nova narrativa. A estratégia legal seria alegar que ele não premeditou o crime. A versão apresentada seria a de que ele queria apenas conversar com a ex-companheira, mas que uma discussão acalorada teria saído do controle, resultando em uma fatalidade não intencional. Essa tese buscava reduzir a gravidade da acusação, afastando a qualificação de homicídio premeditado. Essa versão, no entanto, foi confrontada diretamente pelas provas forenses coletadas pela equipe do Instituto de Criminalística. A investigação não se limitou aos dados digitais do rastreador. Ela se aprofundou na análise de vestígios físicos que pudessem conectar o suspeito, a vítima e o local do crime de forma inequívoca. O objetivo era provar que as ações de Júnior foram deliberadas do início ao fim. O primeiro foco da análise forense foi o veículo de Júnior, que havia sido apreendido no momento de sua prisão. Peritos coletaram amostras de microfibras do carpete e dos estofados do carro. Em paralelo, as roupas que Caroline usava no dia em que foi encontrada foram submetidas a uma análise microscópica detalhada.
O resultado do laudo comparativo foi a primeira evidência física crucial. Foram encontradas, aderidas ao tecido da roupa de Caroline, microfibras sintéticas. A análise laboratorial confirmou que essas fibras eram idênticas, em cor, composição e textura, às do carpete do veículo de Júnior. Essa prova material indicava que Caroline esteve dentro do carro de seu agressor em algum momento, após a abordagem na rodovia. A segunda linha de análise forense se concentrou na terra do local onde o corpo foi encontrado. Amostras do solo da cova rasa foram coletadas e enviadas para um exame de composição mineralógica. Os peritos também analisaram as roupas e, principalmente, os calçados que Júnior usava no dia em que foi detido. O resultado foi igualmente conclusivo. Vestígios de terra encontrados nas solas de seus sapatos e na barra de sua calça possuíam a mesma composição geológica específica da área da cova. A presença dos mesmos minerais e da mesma granulação de argila não deixava margem para dúvida. Júnior esteve fisicamente presente no local exato onde Caroline foi enterrada. O conjunto de evidências finais era devastador para a estratégia da defesa. Os meses de monitoramento via GPS, comprovados pelo rastreador, já demonstravam um padrão de obsessão e planejamento. A reconstituição da perseguição na noite do crime provava a emboscada. Agora, as provas forenses físicas completavam o quadro. As fibras do carro nas roupas da vítima e a terra do local do crime nos sapatos do suspeito formavam uma ligação direta e incontestável entre ele e as etapas finais do crime. A narrativa de uma conversa que saiu do controle foi desmontada. A evidência final não mostrava um ato de impulso, mas sim a conclusão lógica de uma perseguição metódica que terminou com um homicídio e a tentativa de ocultação do corpo. O caso de Caroline Rocha expõe um padrão de comportamento que vai além de um crime isolado. Ele serve como um exemplo claro de um fenômeno social e criminal, a perseguição obsessiva, também conhecida como stalking. As ações do ex-companheiro não começaram na noite do desaparecimento. Elas foram parte de um processo de escalada, construído ao longo de meses, que utilizou o controle como principal ferramenta. A perseguição obsessiva é caracterizada pela vigilância e pelo assédio contínuos, que invadem a privacidade da vítima e geram um estado de medo e insegurança. No caso de Caroline, as aparições supostamente casuais, as mensagens insistentes e o monitoramento de sua rotina são elementos que se encaixam diretamente nessa definição. A investigação demonstrou que cada passo de sua vida independente era acompanhado de perto. A tecnologia moderna oferece novas ferramentas para esse tipo de controle. Dispositivos de rastreamento veicular, como o encontrado no carro de Caroline, são acessíveis e podem ser instalados de forma oculta. Aplicativos de monitoramento em celulares e o acesso a redes sociais também permitem que o agressor mantenha uma vigilância constante e remota. Essa perseguição digital torna o assédio mais invasivo e difícil de ser percebido ou provado pela vítima, até que seja tarde demais. O controle deixa de ser físico e visível para se tornar silencioso e onipresente. Um dos pontos centrais que o caso evidencia é a frequente confusão entre controle e afeto. Muitos dos comportamentos de Júnior, antes do desfecho trágico, poderiam ser interpretados por observadores externos como sinais de ciúme ou uma dificuldade em aceitar o fim da relação. As mensagens que questionavam com quem Caroline falava ou os lugares que frequentava são frequentemente minimizadas pela sociedade e tratadas como ciúme normal ou excesso de preocupação. Especialistas em violência doméstica, no entanto, classificam essas ações como sinais de alerta claros. Eles indicam uma tentativa de posse e controle sobre a vida do outro, não de afeto. A recusa em aceitar a autonomia da ex-parceira, a necessidade de saber todos os seus passos e a tentativa de isolá-la de seu círculo social são indicadores de um comportamento abusivo que pode escalar para a violência física. O ciúme possessivo não é uma demonstração de amor,
mas sim um instrumento de poder. O caso de Caroline Rocha força a discussão sobre a pergunta central: quantos sinais de controle ainda são ignorados? A perseguição que ela sofreu não era um segredo completo. Familiares e amigos percebiam o comportamento do ex-companheiro como inadequado, mas a gravidade da situação só se tornou evidente após o desaparecimento. A história dela demonstra que a violência que se segue a uma separação muitas vezes é precedida por uma campanha sistemática de perseguição, na qual o agressor utiliza todos os meios disponíveis para não perder o controle sobre a vítima. O ciúme, nesse contexto, deixou de ser um sentimento para se tornar uma arma. O julgamento de Júnior foi acompanhado por uma forte mobilização de grupos de mulheres e ativistas. A repercussão do caso de Caroline Rocha ultrapassou os limites do processo criminal. A história dela não foi tratada apenas como um crime passional isolado, mas como um exemplo de um padrão de violência que começa muito antes da agressão física. A morte de Caroline gerou um debate público sobre os limites do controle em relacionamentos e a necessidade de reconhecer os sinais de perseguição. O método utilizado para monitorar a vítima, um rastreador veicular, acendeu um alerta específico sobre o uso abusivo da tecnologia. Após a divulgação dos detalhes da investigação, especialistas em segurança digital e violência doméstica passaram a alertar sobre essa nova forma de perseguição. Campanhas de conscientização foram criadas e disseminadas em redes sociais. Elas ensinavam de forma prática como identificar rastreadores veiculares escondidos, como verificar aplicativos de monitoramento em celulares e quais os procedimentos legais para denunciar esse tipo de vigilância. A história de Caroline forneceu um contexto real e urgente para esses avisos. O impacto mais significativo do caso, no entanto, foi na esfera legislativa. O crime de perseguição, ou stalking, ainda era um tema de debate jurídico no Brasil, com uma tipificação penal considerada branda ou inexistente por muitos juristas. O caso de Caroline Rocha se tornou uma referência nesses debates. Sua história foi usada por parlamentares e organizações da sociedade civil para argumentar a favor da criação de uma lei mais rigorosa contra a perseguição. O exemplo dela ilustrava como o stalking não é um incômodo menor, mas sim uma forma de violência psicológica que frequentemente precede crimes mais graves, como o feminicídio. A documentação da perseguição, através dos dados do GPS, forneceu uma prova material da escalada do comportamento do agressor. A memória de Caroline Rocha se tornou, assim, um símbolo. Sua história passou a ser contada em palestras, seminários e reportagens sobre violência contra a mulher, não apenas para lamentar a perda, mas para educar a sociedade. O caso demonstrou de forma clara e trágica como comportamentos antes tolerados ou minimizados como o ciúme excessivo são, na verdade, etapas de um processo de controle que pode terminar em morte. A história de Caroline Rocha deixou de ser apenas o registro de um crime. Ela se transformou em um alerta permanente. Um alerta sobre a necessidade de levar a sério as queixas de perseguição, de entender o potencial violento por trás do controle obsessivo e de utilizar a lei como uma ferramenta de proteção antes que seja tarde demais. O legado de sua vida interrompida foi a conscientização de que muitos crimes não começam com um ato de violência, mas com a vigilância silenciosa de um rastreador escondido.